Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos mostrar os detalhes internos do Audi e-tron em sua versão Performance Black. Vamos começar, como de costume, falando sobre a chave do carro. É uma chave que é parecida com a de outros modelos da marca. Ela tem este botão que você pode apertar para ter o acesso à lâmina, que você pode inserir, por exemplo, para travar o porta-luvas, inserir em algumas fechaduras, caso necessário. E aqui temos os botões de travamento das portas. Lembrando que se você apertar e segurar este botão, as janelas fecham. Você também pode aqui fazer o destravamento das portas e também, se você apertar e segurar este botão, as janelas descem e o teto solar abre na posição tilt. E apertando duas vezes aqui, você consegue abrir a tampa do porta-malas. Com a chave aqui dentro do carro, basta que você toque no botão de partida para ter aqui o carro em funcionamento. Demonstrando aqui o quanto a partida é silenciosa. Olha só. Então aqui o quadro de instrumentos acende aqui a luz LED, indicando que o carro está pronto para você poder dirigir. Nessa versão Performance Black, o volante do e-tron tem aqui essa base arredondada. Aqui nessas áreas laterais temos couro perfurado. Também neste aro contamos com costuras expostas. Aqui também os detalhes em prata anodizado em torno dos raios, logotipo S-Line. E aqui temos Pedal Shift, se você utiliza para regular qual vai ser o nível de intensidade da regeneração de energia do carro. Aqui botões em preto brilhante, então aqui você utiliza setas para alternar entre as informações do computador de bordo. Também utiliza esse botão para poder passar para cima e para baixo. Apertando este botão você tem o modo OK. E ainda temos o botão View, onde você pode alternar entre os modos de visualização. Do outro lado, temos aqui o botão de telefone, de comando de voz, também para passar entre as faixas e estações, ajustar o volume do sistema multimídia. E aqui é um botão Coringa, onde você pode atribuir uma função. Neste caso, eu programei para poder exibir as câmeras do veículo. Além disso, a coluna de direção tem o ajuste manual de altura e de profundidade. Inclusive, olha só, a profundidade regula bastante. E aqui temos uma coifa em couro para proteger a coluna de direção. Vamos mostrar aqui também como é o som da buzina do carro. Aqui na haste de seta, como é padrão nos carros da Audi, um leve toque aciona aí os piscas 3 vezes. Além disso, a gente também tem a possibilidade de fazer a comutação automática do facho dos faróis e, apertando esse botão, você ativa ou desativa a assistência de permanência em faixa. Já aqui do outro lado temos o ajuste dos limpadores dianteiros e também traseiro, que só tem na versão SUV. Então aqui você faz o esguicho, também alterna aqui entre os modos MIST, né, o modo apenas de funcionamento enquanto você estiver deslocando a alavanca. E quando está no modo alto, né, que é a operação do sensor de chuva, você também consegue ajustar a intermitência de funcionamento dos limpadores. Além disso, temos também o acionamento contínuo lento e rápido. E aqui você também pode acionar o limpador traseiro e também o lavador. E aqui nós temos essa terceira alavanca que serve para operar o piloto automático adaptativo. Então você aperta em 7, lembrando que o piloto automático adaptativo só vai funcionar enquanto a transmissão estiver em drive ou no modo esporte. Você também consegue estabelecer aqui um limitador de velocidade. Você ainda pode estabelecer a distância do veículo à frente, são 5 níveis. E você jogando para cima vai aumentando a velocidade a partir de 20 km por hora. E para baixo você diminui a velocidade do ACC. Aqui na parte esquerda do painel a gente tem os botões para alternar entre as posições de faróis com o acendimento automático. Aí, apertando de novo, você chega no farol baixo. Também temos as luzes de posição ligadas e também o off. Além disso, você também pode ativar aqui as luzes de nevoeiro e também a luz de neblina traseira. Mais para baixo, a gente encontra este porta-objetos. Então aqui a gente tem uma travinha. Quando você libera,
você tem acesso, inclusive, olha só, revestida de veludo, muito interessante. E o espaço aqui é até bem fundo, olha isso. Muito fundo, bastante, né? Aqui nós temos a iluminação para os pés e além disso também contamos com essa soleira bem larga. Também aqui a alavanca para a abertura do capô. Inclusive, olha só, você não consegue abrir ela quando a porta está fechada, tem que necessariamente abrir a porta do motorista. E além disso temos aqui também os pedais emborrachados. E além disso a gente também tem tapetes neste carpete até bem felpudo e também contamos aqui com presilhas aqui na peça do motorista. Neste exemplar nós temos os retrovisores externos tradicionais que contam com as luzes para indicar sobre veículos em pontos cegos. Também contam com desembaçamento, a função anti-ofuscante e também os ajustes elétricos. Então aqui na porta do motorista você pode escolher o retrovisor a ser ajustado, então você vai fazendo o ajuste assim. Também é possível nessa posição deslocar para o rebatimento elétrico dos espelhos. E colocando nessa posição você também pode fazer o desembaçamento dos retrovisores. Além disso, nós temos os vidros elétricos nas 4 portas com a função toque, tanto para descer quanto também para subir. E outro detalhe é que aqui a gente tem um travamento não apenas de janelas, como também de portas. Então, a partir do momento em que estiver ativo, não é possível nem abrir a porta por dentro e nem acionar o vidro através do interruptor traseiro. Mais abaixo nós temos as 2 posições de memória para o motorista. Se você quiser salvar uma posição, é só apertar o botão 7. Aqui abaixo também outro comando para você poder fazer a abertura da tampa do porta-malas. E aqui a gente também tem uma das saídas do sistema Bang & Olufsen, que conta ao todo com 16 alto-falantes e incluindo o subwoofer. Aqui no console nós temos os comandos para fazer a seleção de modos de condução, o Audio Drive Select. Também conseguimos por aqui ativar ou desativar o controle eletrônico de estabilidade. Por aqui você aciona o pisca-alerta e também ativa o desembaçador dianteiro no máximo e também o desembaçador traseiro. Aqui o botão de partida, também contamos aqui com este botão para ter acesso às câmeras de visão em 360 graus. E este botão aqui é um atalho para o menu de assistências ao motorista. Então você pode estabelecer elas no modo máximo, no modo individual, que aí você regula cada qual da forma que você quiser, e da forma básica. Além disso, nós temos este botão que, além de ser um botão de volume, também permite que você alterne entre faixas e estações ao deslocar para a esquerda e para a direita. E além disso, também é possível silenciar o áudio quando você aperta em uma vez, ou então, se você apertar e segurar, a tela do sistema multimídia fica desligada. Aqui nós temos essa estilosa alavanca para poder fazer a seleção de posição do câmbio. Então temos aqui a posição parking e se você deslocar com os 2 dedos, chega na posição ré, mais uma vez no neutro, mais uma vez no drive e mais uma vez você chega ao modo Sport. E para retornar ao parking, basta que você aperte este botão. Aqui nós temos o botão do freio de estacionamento eletrônico. Você também pode perceber que essa área do console conta com vários detalhes em preto brilhante, em prata. Aqui, na verdade, não tem nada a ver com a transmissão. Aqui é um apoio para que você possa colocar o pulso e poder mexer aqui nessa tela de 8,6 polegadas. Além disso, aqui no console nós temos essa tomada de 12 volts. Aqui o fundo emborrachado. Aqui abaixo a gente também tem iluminação, né? É bem interessante, principalmente em locais escuros, você pode conferir isso. Apoio de braço, pode ir para frente, olha só. E aí, basta que você desloque para cima sem nenhuma travinha para ter acesso a esse porta-objetos que é revestido de veludo. Inclusive, vejam que ele conta com essa fenda pela qual você pode, por exemplo, passar um cabo USB. Aqui a gente tem uma espécie de esteira que você pode
colocar para trás e aí você tem acesso a estes dois porta-copos com essas garrinhas retráteis, né? Você pode colocar elas para baixo. Aqui uma fenda onde você pode encaixar um celular de pé. Também temos o fundo emborrachado aqui. E outro detalhe interessante é a presença de duas entradas USB, sendo que as duas são do tipo C. Agora vamos abrir a tampa do porta-luvas. Vejam que essa maçaneta também é prateada e conta com a fechadura. Então, o porta-luvas desce suavemente, tem iluminação, a área aqui é boa. Vejam que essa parte interna da tampa é revestida de veludo, na verdade também o fundo aqui e até essa lateral, todas são áreas revestidas de veludo. E o interessante é que a tampa também conta com este porta-caneta e porta-moedas também. Aqui, o retrovisor interno que tem a função anti-ofuscante em sua lente. E aqui também a gente tem os pontos de iluminação. Você por aqui pode acender todos os pontos de iluminação do teto. Também pode acender individualmente ao tocar na própria lente. Temos também aqui a opção de acender todas as luzes quando uma das portas for aberta. E aqui você tem os comandos para deslizar a persiana do teto solar. Esse é um processo elétrico e que pode ser feito por um toque apenas. E se você quiser também pode abrir o teto solar na parte frontal. Então aqui ó, ele desliza a primeira persiana e aí depois começa a deslizar o teto. Quando o teto fica aberto, este defletor também está em operação. E o teto abre até aqui. Em termos de acabamento, o e-tron demonstra boa qualidade, afinal ele conta aí com couro bastante agradável às mãos aqui para o volante. Também temos os materiais macios ao toque, né? Eles tiveram até o cuidado de, por exemplo, neste exemplar que não tem um head-up display, eles fecharam, entre aspas, aqui aquela parte, né, que acaba sendo necessária para poder projetar aqui a informação no para-brisa, e essa parte também emborrachada. Além disso, aqui nas portas que contam com o material macio ao toque aqui na parte superior, aqui que era onde teriam retrovisores virtuais, aqui também é macio. Eles aqui no Performance Black aplicaram essa madeira, né, bem interessante. Também temos material macio ao toque nessa região aqui, acima da tampa do porta-luvas. Ela, infelizmente, é no plástico duro. Aqui nas portas, né, além dessa parte superior macio ao toque, como eu tinha comentado, a gente tem insertos de alcântara. Então, eles estão aqui nessa parte central. Também temos o couro revestindo aqui os puxadores e apoios de cotovelos. E aqui abaixo a gente também tem uma área que é levemente macia ao toque. Não é tão macia quanto aqui na dianteira, mas se você realmente, né, por exemplo, colocar a unha aqui um pouquinho, você percebe que não é um plástico duro, por exemplo, como aqui nas colunas. Inclusive, o interessante aqui nas portas é que temos também esse emborrachamento aqui, né, no porta-objeto. E olha só, a gente também tem um foco de iluminação. Além disso, aqui no console central, nós também temos essas faixas revestidas em couro com costuras. O forro de teto é moldado em tecido macio. Inclusive, olha só, os para-sóis são revestidos neste mesmo material. E tanto para o motorista quanto para o passageiro, nós temos essas tampas corrediças com espelhos, a iluminação quando você abre a tampa. Mas só aqui para o motorista nós temos este porta-documento. Aqui a gente encontra o aviso aí do airbag do passageiro. Ah, eu já sei o que você deve estar pensando. Eu abri aqui a tampa do espelho e você pode pensar, se eu fechar o para-sol, então essa lâmpada vai ficar acesa o tempo todo, né? Mas não, olha só, ela se apaga mais ou menos nesse ângulo aqui. Quando o motorista sai do carro, um detalhe interessante é que automaticamente o banco do motorista corre um pouquinho para trás, que é para facilitar o entra e sai. E além disso, vejam aqui, os comandos incluem os ajustes lombares em 4 direções. E aqui nós temos o ajuste de distância, inclusive nós temos 2 possibilidades de ajuste de altura. Vejam que aqui ele ajusta a altura aqui de cima e aqui ele ajusta a altura de baixo.
Além disso, nós temos a possibilidade de regular aqui a inclinação do encosto. E além disso, os encostos de cabeça dianteiros podem, olha só, ajustar não só em altura, como também aqui na direção longitudinal. E os cintos dianteiros contam com ajuste de altura, pré-tensionador, e eles até dão um, entre aspas, puxão em você a mais ou menos uns 10 km por hora. Agora estamos aqui na segunda fileira de bancos do e-tron. E aqui também tem muita coisa para ser comentada. A começar pelas saídas de ar, vejam que temos saídas de ar nas colunas, você pode vedar elas também. Temos saídas de ar no final do console central. Inclusive aqui temos zonas separadas de ar condicionado e também temos as saídas de ar para os pés aqui atrás. Então aqui você consegue ajustar também a sua temperatura, assim como lá na frente o ajuste acontece de meio e meio grau entre 16 até 28 graus Celsius. E cada um dos ocupantes também consegue ajustar aí a sua zona em relação à velocidade de vento, nos níveis 1 até 6. Também é possível deixar, por exemplo, cada uma das zonas traseiras no modo automático, regular a distribuição de vento e também desligar aqui o aparelho traseiro. Lembrando que a zona traseira também pode ser controlada lá na frente. E aqui no final do console a gente também conta com tomada de 12 volts e mais duas entradas USB do tipo C, sendo que elas são para carregamento. Além disso, nós temos essas redes porta-revistas aqui dos dois lados atrás dos bancos dianteiros. O acabamento das portas de trás segue o padrão dianteiro, então aqui na parte de cima a gente tem um emborrachamento, alcântara nessa faixa, olha só, revestindo até aqui. Temos também o couro, que reveste aqui os puxadores de porta, o apoio para o cotovelo. Também temos porta-objeto, inclusive aqui o fundo é emborrachado. Aqui uma das saídas de som do sistema Bang & Olufsen. E aqui a gente também tem um leve emborrachamento aqui na parte inferior. Ajustes manuais de altura aqui dos encostos de cabeça. E também temos a mordomia do apoio de braço, que inclusive, olha só, tem essa maçaneta, né, para você poder deslocar. Então aqui, olha só, uma área bem interessante em couro. E você pode abrir os porta-copos, que são dois e tem essas garrinhas flexíveis. E ainda tem outro detalhe, que é mais um porta-objetos aqui embutido no apoio de braço. E esse aqui, olha só, é revestido num carpete bem macio. Uns com tão pouco e outros com muito. O e-tron tem simplesmente 4 alças de teto retráteis, sendo que aqui atrás a gente tem esses ganchos fixos e tem também, olha só, estes cabideiros. Além disso, aqui atrás a gente conta com estes dois focos de iluminação que você acende ao apertar estes botões. Isso também é bem interessante. E ainda tem mais esse gancho aqui adicional. Agora mostrando até quanto as janelas abrem. Vejam que até aqui passa um pouquinho da metade, mas eu acho que a abertura ainda não chega a ser de 2/3 aqui da janela. Aqui na frente ficam as fixações Isofix para as cadeirinhas infantis, atrás dos assentos as fixações Top Tether, e a acomodação aqui no meio do banco traseiro pode ser considerada razoável. Então, o assoalho até tem um túnel baixo. O que incomoda um pouco mais é justamente esse ressalto aqui do console central. E a área para a cabeça, mesmo para quem senta aqui no meio, é boa. Afinal, o forro de teto é realmente, mesmo com teto solar, bastante amplo. E vejam também que aqui atrás a gente também conta com cabideiro. E também tem aqui mais um dos falantes do sistema de som Bang & Olufsen. O passageiro conta com as mesmas regulagens do motorista, inclusive de altura, aqui a distância do assento, inclinação do encosto. E aqui, olha só, ajustes lombares e mais um detalhe, extensores manuais para as coxas.
Agora mostrando um pouco de como é a iluminação interna. Então temos aqui a configuração da cor Impulse vermelho. Então o interessante aqui tem o vermelho, e aqui abaixo a gente também tem uma iluminação branca, que complementa aqui a iluminação dos botões aqui para o motorista. Interessante que também, olha só, tem uma luz aqui nos porta-objetos, né? Luzes também nos botões de abertura do porta-malas. Aqui os botões de memória. Também aqui a gente tem a iluminação. Olha só que interessante, né? Se você passar a mão, ele já deixa mais claro. Pedal shifts iluminados também, interessante. Os botões do volante. A área dos pés também conta aqui com iluminação. Olha que legal. Os difusores aqui também iluminados, os botões aqui do console, também temos aqui iluminação vermelha, iluminação por baixo aqui, então é bem legal. No painel também temos a iluminação vermelha, inclusive essa plaquetinha e-tron é iluminada. Nas portas aqui, os botões de travamento e destravamento do veículo também estão aqui para o passageiro. E aqui atrás as portas também seguem o mesmo padrão de iluminação. Também temos aqui a iluminação para os botões de teto. E só demonstrando aqui a servoassistência do fechamento das portas. Vejam que se você bater ela fraco, aí o sistema de sucção vai automaticamente se encarregar de fechar. Agora é hora de falar sobre o porta-malas do e-tron. Você pode abrir por botão externo, por botão na chave ou ainda por um gesto de chute embaixo do para-choque traseiro. Aqui são 600 litros. Então aqui a gente tem botão para fechar eletricamente a tampa. Aqui, se você quiser, também pode fechar a tampa e travar o carro, que é uma boa solução para aqueles momentos em que você só quer guardar algo aqui dentro e depois sair. Temos iluminação na tampa. Também temos esse nicho aqui que você pode abrir para o acesso ao triângulo de sinalização. Aqui temos uma cobertura retrátil, então você pode, por exemplo, deixar ela assim. Iluminação aqui nas duas laterais, temos também ganchos dos dois lados para poder fixar sacolas, por exemplo. Aqui você inclusive também pode fazer o rebatimento do encosto traseiro, bem legal. Temos aqui também esses 4 ganchos prateados. Você pode fixar uma rede como essa aqui, que vem de série no carro. Temos redes aqui também nas laterais para criar divisórias para objetos menores. E aqui, levantando o forro, a gente tem acesso ao step, que vem desinflado. Aqui a velocidade máxima dele é sugerida a até 50 milhas por hora. Ele tem uma roda de ferro de 16 polegadas com um pneu de perfil 185 por 70. Aqui abaixo, mais espaço para você poder colocar objetos. Bem interessante isso. E aí, lembrando, para fechar, basta tocar aqui. Vejam também a câmera de ré e a iluminação da placa branca. Agora o e-tron Performance Black de capô aberto, inclusive sustentado por estes 2 amortecedores. Aqui a gente tem acesso à parte do sistema de alta tensão, que inclusive estão aqui cobertos nessa cor laranja. E aqui você tem um frunk, né, que é o front trunk, ou seja, ele é um pequeno porta-mala dianteiro de 60 litros, onde você pode, por exemplo, colocar o carregador portátil, que é de 11 kW. Aqui também vale destacar que essa parte inferior do, entre aspas, porta-mala dianteiro tem esse revestimento de carpete. E, assim como em outros modelos da Audi e da Volkswagen, o reservatório para o fluido do para-brisa tem, olha só, este filtro. Também é importante destacar que esse compartimento aqui é iluminado. O capô tem 2 travas e também a gente conta com estes revestimentos aqui ao redor. Mas a Audi preferiu não colocar a manta acústica aqui no verso do capô. Bom pessoal, agora é hora de mostrar o quadro de instrumentos do e-tron. Aqui o motor já está ligado, no caso o motor elétrico. E agora a gente vai mostrar aqui os
possíveis layouts para essa tela de 12,3 polegadas. E existem 3 modos de visualização. Este aqui é o modo clássico. Agora vamos alterar para o modo Sport, vejam que a diferença é bem sutil. E por fim, o modo e-tron, que traz aí esse instrumento combinado central. Aqui no modo clássico, você consegue visualizar as informações de duas formas, ou com o destaque para as informações de computador de bordo, ou então com os tamanhos maiores aqui para as indicações do velocímetro e também do nível de demanda de energia. Inclusive, a gente consegue estabelecer o que é que vai aparecer por aqui. Pode ser data, distância percorrida, tempo de viagem, velocidade média, consumo elétrico, ou então pode até deixar sem a indicação. Aí o quadro passa a privilegiar a posição de câmbio e também o modo de condução que foi selecionado. No modo Sport, a mesma coisa. Você também consegue configurar o que vai aparecer na parte central do lado esquerdo e aqui o privilégio para as informações centrais. Por fim, o modo e-tron é diferenciado porque aqui a gente conta com, digamos, duas informações de computador de bordo ao mesmo tempo. E o quadro de instrumentos tem muitas informações, a começar pelo modo de regeneração de energia. Você pode usar as aletas junto ao volante para estabelecer esse modo no nível 0, nível 1 como está agora, ou no nível 2 também. No nível 2 ele vai regenerar mais energia. As informações que são vistas aqui neste primeiro menu são: aqui a gente já tem um indicador de autonomia, né? Então aqui ele está indicando 243 km, lembrando que aqui ele indica que o carro está mais ou menos 3/4 carregado. Passando para baixo temos a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. Você pode resetar as duas ao apertar o botão OK. Temos também os gráficos de assistências ao motorista que sejam ativadas. Então, quando você ativa o alerta de permanência na faixa, ele mostra aqui. Se você, por exemplo, também colocar aqui para ser ativado o piloto automático adaptativo, né? Aqui ele mostra que eu só posso utilizar se a transmissão estiver ou em drive ou no modo Sport. E aqui a gente também vê data e hora. Passando aqui para o lado, se estiver numa rádio, como por exemplo numa FM, você pode ir alternando entre as faixas por aqui. Ele também exibe a lista de chamadas do seu telefone se estiver pareado. Também temos GPS nativo, então você pode até fazer espelhamento do aplicativo de GPS de sua preferência, mas ele também tem o sistema de navegação embarcado. E aí volta para as informações já comentadas. Aqui abaixo também temos algumas informações como o odômetro total, o odômetro parcial, a temperatura externa e também o relógio. O sistema multimídia MMI do e-tron concentra várias informações em sua tela sensível ao toque de 10,1 polegadas. Para começar, é importante dizer que nós temos aqui como se fossem 3 menus iniciais. Então aqui nós temos 3 telas, uma para mídia, uma para a conexão com o telefone e outra para a pesquisa de GPS. E aqui nós temos ícones que te levam a outras configurações. Vamos começar falando aqui do rádio. Então você pode escolher a fonte de rádio. Então aqui a gente tem uma lista das rádios. Se tiver disponível o nome também aparece por aqui. Você pode fazer a pesquisa, pode colocar uma palavra, inclusive o monitor do ar-condicionado se converte aqui em um teclado. Você vê por aqui as últimas emissoras, favoritos, aqui as configurações de ajustes. E o interessante é que aqui
Cada um desses menus tem, digamos, tela de atalho. Então aqui você pode colocar o som, pode deixar no mudo, pode passar para a próxima estação. Aqui você também pode ver, por exemplo, as informações dos últimos telefones que ligaram para você. Aqui também no GPS você consegue verificar destinos. E a tela também conta com esse arrasta para baixo para que você também possa definir algumas coisas. Então, clicando neste botão, você já vai direto para as configurações de som. Clicando aqui, você vai para os dispositivos conectados. Aqui você passa para as configurações do veículo. E aqui você entra com o perfil de usuário. Também temos algumas outras informações aqui, como data, hora. Se o seu celular estiver conectado por Bluetooth, ele também mostra aqui algumas informações. E aqui você pode, digamos, definir alguns comunicados, né, algumas notificações em relação a mensagem nova de SMS, de e-mail, de chamada perdida, de carga da bateria fraca e também aqui em relação a estacionamento, passagem de fronteira, eventos na rota, indicações do celular, estado da bateria, assistente de configuração, pacote de dados, avisar sobre o vencimento da licença, os ajustes de carregamento avançados e modo range. Bom, então agora que a gente já viu, digamos, por alto, vamos entrar agora em cada um destes menus. Aqui rádio, já falei, vamos agora passar para as mídias. Então, quando você seleciona um arquivo de mídia por Bluetooth, ele é reproduzido aqui. Você pode verificar pastas, títulos reproduzidos recentemente e também selecionar a fonte. Se tiver um dispositivo USB, também pode ser utilizado por aqui. Você pode conectar outros aparelhos também. Na parte de telefone, que você pode acessar aqui ou também aqui, é possível verificar aqui a possibilidade da pesquisa, né? Então você pode ligar para alguém digitando pelo nome, pelo sobrenome. Aqui você vê a lista das chamadas, inclusive com data e hora em que elas foram feitas. Os favoritos do seu telefone, os contatos que estejam registrados. Mailbox, então você também pode configurar por aqui. E aqui você pode fazer a descagem de número. Interessante, olha só, que aqui ele se converte num teclado numérico. Aqui você também pode deixar o estabelecimento automático de conexão para um telefone em específico e também pode exibir ajustes. Então aqui a gente pode também colocar, por exemplo, uma mensagem para o caso de não conseguir atender uma chamada. Aqui os ajustes de volume, de toque de chamada, digitar o número do mailbox. Certo, agora vamos ver aqui a navegação do e-tron. Veja que ele tem, por exemplo, a indicação de velocidade, tem aqui alguns pontos de interesse já demarcados. Então você pode fazer a visualização de mapa no modo 2D tradicional, no modo 2D apontado para o norte, ou então mapas em 3 dimensões. E aí você também pode fazer ajustes, inclusive, olha só, o planejador de rota, que leva em consideração a autonomia estimada do carro. Você pode ver aqui os últimos destinos, os favoritos, os contatos. Também pode buscar por locais, por carregadores de corrente contínua, de corrente alternada, estacionamentos, restaurantes, postos de combustível, concessionários da Audi. Vamos ver aqui. Aí, olha só, ele já aponta aqui a concessionária de Teresina, de São Luís, de Fortaleza, as distâncias também. E aqui a gente também pode fazer vários ajustes do mapa. Então você pode deixar o mapa no modo diurno, colocar ele também nesse modo de vista geral. O zoom automático pode ficar ativado e desativado.
e o conteúdo do mapa, então você pode exibir tudo ou então tirar algum destes conteúdos também. Aqui, aviso de navegação, você pode deixar todos, resumir, desligar, colocar só os de trânsito. Também pode permitir as mensagens de navegação durante telefonemas e também fazer a redução automática do volume do sistema multimídia quando estiver na navegação. Aqui os critérios de rota, então aqui você pode evitar congestionamentos, pode entrar ou evitar autoestradas, também pode permitir que os pedágios sejam exibidos, balsas, bem interessante. Então aqui você pode, digamos, além de ativar o planejador de rota, também dar preferências a estações que sejam específicas para a carga do e-tron, que são de até 150 kW. E aqui as informações de rota também podem ser selecionadas. Além disso, temos o modo de apresentação. E aí você pode, digamos, determinar um ponto de partida para poder, digamos, aprender a utilizar os recursos aqui do GPS. E aqui estão os mapas no modo claro. Vou mostrar de novo aqui, mapa em 2 dimensões. Em 2 dimensões apontado para o norte e em 3 dimensões. E aqui você pode, por exemplo, diminuir, olha só, olha o nosso planeta Terra, pode ir aumentando de acordo aí com o que você achar melhor. Você pode então ver em um raio de 30 metros até 2.500 quilômetros. Agora vamos para os Phone Apps. Então você pode aqui utilizar a interface de smartphone. Agora, as configurações do veículo. Então, temos aqui a possibilidade de ajustar os parâmetros do Audi Drive Select. Temos aqui os modos Off-Road, que desativa o controle de estabilidade, o All-Road, que ativa o ESP. Aqui o modo Efficiency, também temos o modo Comfort, o modo Auto, que vai se ajustar de acordo com as condições de rodagem, o modo Dynamic, e ainda o modo individual. Através do modo individual, você consegue estabelecer se a propulsão do carro vai ser mais eficiente, equilibrada ou esportiva, se a suspensão vai ficar no modo esportivo, equilibrado ou confortável, e se a direção vai ficar confortável, equilibrada ou esportiva. A vantagem do modo individual é que você pode, digamos, estabelecer uma suspensão confortável, porém uma direção esportiva. Então os parâmetros ficam aí ao seu gosto. E olha que interessante, o modo Dynamic deixa o conjunto de suspensão no modo baixo, lembrando que a suspensão é pneumática. E aí, se você, por exemplo, colocar no modo Off-Road, ele já sobe para o nível 4. Também é o mesmo nível do modo All-Road. O modo Efficiency, ele fica, digamos, aí no segundo modo aí da escala. O modo Comfort já avança para o terceiro modo. O modo automático seguia de acordo com as condições que o carro está trafegando. Então, bem interessante tudo isso. Aqui em indicação do carro, você consegue verificar o potencial de alcance. Então aqui ele te dá a autonomia estimada, e temos também o modo Range, que ajuda a maximizar a autonomia através de um limite de velocidade. Então você pode a qualquer momento superar esse limite de velocidade através de um kickdown, né? Você pisa totalmente no pedal do acelerador. No modo Range, o ar-condicionado opera com menos força, que é para te ajudar a poupar energia. Agora vamos dar uma olhada em carregar e eficiência. No modo carregar, a gente vê que por enquanto não tem um carregamento ativo. Nível de bateria está em 72%. Então aqui a gente pode
verificar, digamos, a meta, né, de carregamento que esteja selecionado. E aqui você também pode estabelecer se vai haver o carregamento de acordo com um horário específico. Você pode inclusive colocar diariamente, ou então só em alguns dos dias da semana. E aqui você também tem ajustes de carregamento avançados, incluindo o desbloqueio dos plugs depois do carregamento. Aqui na parte de assistente de eficiência, você pode selecionar se vão ser exibidas as indicações preditivas e se a recuperação vai ocorrer de forma automática, ou seja, de acordo com as condições do carro, ele já vai ajustar esses parâmetros, ou então se vai ocorrer de forma totalmente manual. Então, por aqui você utiliza somente os pedal shifts junto ao volante para poder selecionar qual vai ser o nível de recuperação de energia. Aqui na parte de bancos, você vai selecionar se vai acontecer o acesso fácil, ou seja, aquela função de que quando você desembarca do carro, quando você desliga, aí o banco já recua para que você possa sair do carro com mais espaço e mais facilidade. Aqui ele está ativado. Agora vamos entrar no menu do ar-condicionado, inclusive agora eu vou também falar sobre essa tela inferior de 8,6 polegadas. O ar-condicionado tem 4 zonas de temperatura. E o detalhe no e-tron é que não só a temperatura de cada zona pode ser regulada, como também a ventilação. É um recurso muito interessante. E aqui o motorista consegue ajustar todas as zonas. Para exemplificar, vamos lá. Aqui eu vou selecionar 16 graus para mim, enquanto isso eu vou determinar uma temperatura diferente para o passageiro dianteiro. Então aqui a gente pode estabelecer uma temperatura de 16 até 28 graus, de meio e meio grau. Posso, por exemplo, ajustar a ventilação mais intensa para o passageiro. Agora vamos sincronizar. Então todas as zonas agora estão com a mesma regulagem que o motorista fez. Você também pode desligar o aparelho por completo. Então aqui ele fica nessa tela, só no standby para ligar o ar-condicionado. Você também pode ligar o ar-condicionado no máximo. Então ele ativa aqui o nível 6 de ventilação. E além de ativar o nível 6, também deixa a temperatura no mínimo. E é possível também ajustar por aqui o ar-condicionado para os ocupantes traseiros. Então você pode sair desse modo a qualquer momento. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre como é a operação do ar-condicionado aqui. Então, né, nós temos aqui os ajustes de temperatura. Interessante que você vai apertando na tela aqui para aumentar, ele acende essa luzinha vermelha aqui, ele também acende a luz azul quando é para esfriar. Você consegue estabelecer aqui o direcionamento do vento, então pode ser para o para-brisa, para o painel, para os pés, inclusive, olha só, além da possibilidade de você colocar uma ventilação mais intensa para o passageiro, você também consegue selecionar qual vai ser o direcionamento de vento para o passageiro. Você também pode, por exemplo, ativar o modo automático só para o passageiro dianteiro. Aqui você ativa o compressor de ar, aqui compressor de ar no modo econômico, ou então você desabilita o compressor de ar, agora ele está só na ventilação. Aqui você aciona o ar-condicionado no máximo, assim como aqui. Pode desligar o aparelho por completo aqui. E aqui você tem a recirculação de ar automática. Você também pode deixar no modo, digamos, manual. Então aqui ele está captando ar externo e aqui ele está na recirculação. Então aqui você desliga o display superior. Ele vai dar essa mensagem, logo em seguida ele vai apagar por completo, então você com um toque consegue ativar ele novamente. Você também pode ativar o controlador de velocidade em descida, que vai considerar automaticamente as condições de inclinação para poder estabelecer uma velocidade. Por aqui você diminui os comandos do ar-condicionado para poder, por exemplo,
acessar aqui as configurações de GPS, no caso aqui o endereço residencial. E aqui você tem um atalho para poder acessar o menu de carregamento. Continuando o tour pelo sistema MMI, temos aqui o menu de luz e vista. Então você pode ativar o sensor de chuva e também alterar a iluminação externa e interna. Aqui o acendimento automático dos faróis pode acontecer de modo mais rápido, médio ou com um delay maior. E aqui você também ativa o assistente de farol alto, que faz a comutação automática caso necessário. Também temos aqui a possibilidade de estabelecer se vai acontecer o acendimento das luzes tanto ao destravar o carro como também ao desligar o carro. E aqui a gente também consegue verificar aqui as configurações da iluminação ambiente. Então aqui você consegue selecionar essa iluminação contorno, que é predominantemente branca, Vision, que é amarelada, né, como se fosse entre um bege e um amarelo claro, Solar, que já é um amarelo bem mais vivo, quase laranja, Impulse vermelho, como o próprio nome diz, já é avermelhado, e o Marítimo azulado. Temos também o Caribe, que é esse ciano. A cor pode variar de acordo com o modo Audio Drive Select e também temos o modo individual. Então no individual você escolhe qual vai ser a cor desejada. Então você pode diminuir a intensidade. Então aqui está no off. E aí você pode ir ajustando até esse modo mais claro. No modo individual, você pode ajustar aqui a luminosidade também, né, do off até o mais claro. As cores, tem 30 opções aqui, olha só. E também você escolhe se vai haver iluminação na área dos pés. Aqui na parte de linhas, você também pode estabelecer a luminosidade e as cores. Vamos dar aqui uma olhada, só para conferir quais são as cores que se acendem com cada um dos modos do Audio Drive Select. Então, vamos começar pelo modo Off-Road. Olha aí, ele acendeu luzes azuis, quase roxas. Modo All-Road também manteve aí esse padrão. Modo Efficiency, luzes brancas. Modo Conforto, luzes amareladas. Modo automático, luzes brancas também. O modo Dynamic ficou aqui um vermelho alaranjado. E o modo individual, aí você tem novamente aqui as luzes brancas. Agora, no menu de ajuda para estacionar, você consegue estabelecer se vai haver a ativação automática aí de câmera e também dos gráficos de sensor de estacionamento. Você pode também estabelecer qual vai ser o volume dos bips dos sensores na frente e atrás. É possível colocar volumes diferentes na frente e atrás. Pode também reduzir automaticamente o volume do sistema multimídia quando as câmeras e gráficos dos sensores de estacionamento estiverem ativados, e também pode ativar aqui o assistente de tráfego cruzado traseiro. Também temos aqui as assistências para o motorista. Você pode deixar elas no nível máximo, no nível individual ou no nível básico. E aqui estão todos os assistentes disponíveis. Aqui no nível individual você consegue estabelecer tudo que você quiser. Então, temos aqui a possibilidade de acionar um alerta de distância do veículo à frente, em caso de velocidade acima dos 65 km por hora. Aqui você tem o Audi Presence, que já executa algumas funcionalidades em caso de colisão iminente. Então ele já fecha vidros e teto solar, pretensiona os cintos, né, que é para caso aconteça um acidente, já prepara os ocupantes, né, para essa colisão. Temos também um aviso de troca de faixa, o aviso de saída no caso
que é o assistente de desembarque do carro. Então, são utilizados sensores aí de pontos cegos para advertir que não é o momento ideal para abrir a porta do carro. Também temos aqui a recomendação de pausa, dependendo da velocidade do tempo que você dirige, aí já dá uma sugestão para um café. E aqui você consegue conferir advertência de velocidade, então você pode receber um aviso entre 30, no caso, deixa eu ver aqui se é, entre 30 até 240 km por hora. Aqui, assistente de direção adaptativa. Então aqui ele te ajuda a permanecer na pista e também a acompanhar o veículo da frente. Esse sistema pode te indicar aqui guia de faixa, salvar a última distância e também deixar a direção no modo moderado, padrão ou esporte. Já que na advertência de distância você pode estabelecer o limite do aviso e também ter aqui as informações sobre essa advertência. Aqui no aviso de afastamento da faixa, temos aqui um alerta de vibração e aqui as informações sobre a atuação desse sistema. Aqui no áudio presença você tem as informações. Também é possível programar se vão atuar o assistente de retorno e o assistente de desvio. E aqui no aviso de troca de faixa você pode, digamos, deixar a luminosidade, pode fazer um ajuste aqui. Então vejam que é possível fazer o ajuste do brilho em relação aí aos indicadores, né, de pontos cegos. É interessante que eles ficam incorporados às próprias capas dos retrovisores e não aos espelhos. Então a gente também tem as informações sobre esse assistente que vai verificar os pontos cegos da carroceria. Agora vamos ver as configurações de ajustes e serviço. Então é interessante que aqui você escolhe o que é que vai ser a funcionalidade desse botão coringa. Então aqui você pode ligar ou desligar as mensagens de navegação, alternar as cores do mapa do GPS, alterar entre rádio e mídia, colocar as instruções de navegação atual e também verificar a visão das câmeras ou na parte transversal ou então dos pneus. É legal que você pode configurar tudo isso aí ao seu gosto. Assistente de parada, também aqui você pode ativar ou desativar. Aqui em intervalo de serviço você vê quantos quilômetros e quanto tempo faltam para a próxima revisão. Você também pode deixar a suspensão no modo de reboque ou de trocar as rodas. O travamento central das portas pode ser feito com todas elas simultaneamente ou então só a porta do motorista. Aqui você seleciona se as janelas vão ser abertas com uma pressão longa na chave. Também você pode estabelecer se o carro vai ser automaticamente travado em velocidade. Também é possível bloquear a porta traseira. Também estabelecer se os espelhos vão rebater eletricamente e se a função keyless de abertura apenas pela presença da chave vai estar ativada. Também temos aqui o monitoramento de interior, então isso é aquela função do alarme volumétrico. Em termos de informações do veículo, nós temos aqui o número de chassi e também o número de chaves que estão programadas no carro. Aqui é o monitoramento da pressão dos pneus, então quando você calibrar, aí você vai salvar a pressão. Aqui você também pode deixar as palhetas na posição de manutenção. Por fim, você também pode favoritar algumas das funções aqui que estão disponíveis nas configurações do veículo. Continuando aqui, nós temos também os favoritos, então você pode estabelecer qual vai ser a ordem dos aplicativos favoritos. E aqui você também tem ajustes. Então aqui você seleciona se o ajuste de data e hora acontece de forma automática. Aqui a data, a hora, o formato de data, o formato de hora e fuso horário
automático ou manual. Aqui as unidades de medição, velocidade km por hora ou milhas por hora, distância em quilômetros ou milhas, temperatura em graus Celsius ou graus Fahrenheit e o consumo elétrico nestes 4 padrões aqui de medição. Temos também aqui o sinal de lembrete para telefone celular, as indicações também de estado da bateria, por exemplo. Sistema de comando de voz, olha aí pelo comando Audi você pode executar. Eu vou lhe mostrar agora na tela o que você pode dizer. Diga correção, caso você deseje retroceder um passo. Eu vou lhe mostrar agora na tela o que você pode dizer. O que posso fazer por você? Mostrar comandos de voz. Você pode repetir? Tudo que estiver sendo exibido na tela agora, você pode operar por voz. Para retroceder um passo, tudo que estiver sendo exibido na tela agora, você pode operar por voz. O que você deseja fazer? Tudo que estiver sendo exibido, o que você deseja fazer? Mostrar comandos de voz. Você pode repetir? Eu vou lhe mostrar agora na tela. Você pode repetir isso. Tudo que estiver sendo exibido na tela agora, você pode operar. O que você deseja fazer? Então, estes aí são os comandos de voz possíveis quando você ou fala a frase Audi, ou então quando você aperta este botão no volante. Além disso, também temos as informações do software do sistema multimídia, do hardware também, e também as notas legais, também inclui aqui outras informações. Agora, na parte de tela e luminosidade, você consegue ajustar o brilho não só do sistema multimídia, como também dos instrumentos. É interessante que isso também afeta aqui os botões, né, no console, os botões também que estão nas portas. Olha só, vou deixar aqui escuro, a gente vê aqui. É um ajuste que acaba sendo feito de forma simultânea aqui, com vários detalhes da cabine. Aqui você seleciona o modo clássico, o modo Sport ou o modo e-tron. E aí em cada um desses modos você também pode configurar quais são as informações que vão aparecer na tela. Aqui no modo e-tron você também pode colocar aqui as informações que possam ser exibidas, informação adicional. Agora, aqui as configurações do sistema MMI. Então você pode aumentar ou diminuir a claridade. Dessa vez, só afeta mesmo a tela aqui de 10,1 polegadas. Você pode, olha só, ter o retorno tátil quando você tocar na tela. Então, ele te dá um clique, e é um clique que ele pode ser sentido, né, pelo tato, e também você pode ouvir. Aqui embaixo você escolhe se o clique vai ser apenas audível e não mais sensitivo. Aqui na parte de limpeza da tela, olha só que interessante. Você pode deixar as telas desativadas momentaneamente só para poder fazer a limpeza. Então aqui para retornar a gente toca aqui neste botão. Eles pensaram em muita coisa, né? E aqui você também pode, olha só, bloquear o comando do ar-condicionado traseiro. Agora na parte de idioma e teclado, vejam que as informações estão todas em português, inclusive português do Brasil. E o teclado você pode também configurar o QWERTY do português do Brasil ou outros de acordo com o idioma. Aqui na parte de som, que só vai ficar ativa enquanto tiver alguma mídia ativada, quando a gente coloca no volume mudo, não dá mais para operar. Então aqui você consegue ajustar os agudos, os graves e também o subwoofer, além de distribuir aqui o som, por exemplo, só para o motorista, para trás, ou então se vai haver uma distribuição centralizada de áudio. O foco pode ser para todos os ocupantes ou só para os ocupantes na frente ou traseiros. O nível surround está aqui entre o mínimo e máximo, e o efeito
3D pode estar desligado, baixo, médio ou alto. E aqui você também adequa o volume de acordo com a velocidade. Também é possível por aqui fazer a atualização de software. Ela exige que você esteja com dispositivo USB ou dispositivo online. Então você pode tentar procurar caso tenha alguma rede conectada. E aqui você pode restaurar para os padrões de fábrica. Aqui você vê os dispositivos conectados. Também pode verificar aqui o hotspot, né, o ponto de acesso. E aqui você também ajusta o Bluetooth, né, o nome do Bluetooth, reprodutor de áudio do Bluetooth. E também pode deixar ele visível, desligado, invisível. Aqui nos ajustes de conexão, a gente encontra as mesmas informações que a gente acessou aqui. Na parte de entretenimento, ele fala que não existem ajustes disponíveis. Passando para o lado direito, aqui a gente tem os ajustes de navegação. Também já foram falados. Os ajustes de telefone também já foram falados. Aqui na parte de contatos, você pode, digamos, esconder os contatos de fundo cinza, colocar na ordem de nome ou de sobrenome, baixar contatos, importar contatos. Na parte de mensagens, você também pode verificar a notificação em caso de novo SMS ou novo e-mail. Em relação aos comunicados, você também pode verificar, aqui eu já tinha falado. E na parte de avisos e sons, você seleciona qual vai ser o volume do som de boas-vindas. Eu vou colocar ele aqui para reprodução. Mas não acabou ainda não. Temos mais coisas aqui. Na parte de ajuda, você pode verificar aqui o assistente. Por aqui você vê pela primeira vez como é que vai ser as configurações. Então você coloca o idioma, depois você ajusta o tipo de usuário. Então você pode, por exemplo, colocar aqui o nome de usuário, ou então pode pular e entrar como um usuário convidado. Aqui você pode ativar o sistema de comando de voz com a frase padrão. Também aqui conecta o telefone, ou pode pular. E aqui você recebe a mensagem aí congratulando aí pelo áudio. Agora temos também aqui as dicas de manuseio. Então aqui temos algumas informações que estão disponíveis, né? Também úteis para a primeira vez que alguém for mexer no sistema. Informações para usuários avançados. Aqui já temos as definições no caso da tela inferior. Por fim, também temos aqui as definições de usuário. Então aqui estamos no modo convidado. Você pode configurar um perfil MyAudi, que inclusive com esse perfil você pode configurar vários carros da Audi. E aqui na parte de mensagens você pode verificar os últimos SMS, verificar a caixa de entrada, por exemplo, caixa de saída, rascunhos, os itens apagados, bem interessante. Pela tela do sistema multimídia, a gente também consegue verificar as câmeras em torno do veículo. Então aqui a gente tem a opção da visualização em 3D ou 2D, sendo que na visualização em 3D você consegue rotacionar a imagem do e-tron. Vejam que você pode rotacionar a imagem em 360 graus. O interessante aqui, se você pisar no freio, as luzes de freio e brake light acendem. Se você acionar o pisca, ele também acende aqui. Ele não acende de forma dinâmica, mas acende aqui o pisca. Interessante isso. E aí você também tem a visão em torno do veículo, utilizando as câmeras que estão aí ao redor do carro. Por aqui você seleciona se as câmeras vão se ativar automaticamente, se
Ao invés de câmera, o que você vai ver é um gráfico dos sensores de estacionamento. Aqui você seleciona se o volume dos sensores dianteiros vai ser baixo, médio ou alto, se o volume dos sensores traseiros vai ser baixo, médio ou alto, se o assistente de tráfego cruzado traseiro vai operar, né? Aquela situação que você está de ré e aí vem um veículo, corta pela sua perpendicular, aqui ele já acende a advertência. Redução de volume de entretenimento pode ficar desativado, baixo, médio ou forte. E além do modo em 3D, que você pode rotacionar aqui com o dedo, você também pode verificar, olha só. Aqui a visão lateral esquerda, a visão traseira, 100% traseira, e a visão lateral aqui pelo lado direito. É só, você pode até ampliar. Entre os carros que eu peguei, acho que essa simulação em 3D foi uma das mais detalhadas do veículo em si, né? Que legal. E aí você também pode ativar as câmeras, digamos, em 2D. Então aqui vejam que é um ângulo de 180 graus. Nesse tipo de câmera a gente tem uma angulação menor, mas aqui a gente tem as linhas de guia, que inclusive acompanham o movimento do volante. Por aqui você tem as câmeras em 360 graus ampliadas. Aqui a câmera de ré, inclusive também com as linhas de guia que acompanham o esterço do volante. Aqui a câmera de ré com essa angulação de 180 graus que te permite ver melhor os cantos. Por aqui você tem as câmeras focando nas rodas dianteiras e aqui o foco é nas rodas traseiras. E olha só, você pode deixar os gráficos dos sensores de estacionamento aqui presentes. Bem legal.